Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Olha, se você está se preparando para o Enem ou para os vestibulares tradicionais, a nossa revisão de hoje é daquelas de alto rendimento, viu? Entender a evolução do nosso espaço geográfico é literalmente um divisor de águas na hora da prova. O nosso objetivo aqui é fazer um raio-x bem estratégico da urbanização no Brasil ao longo da história, indo direto ao ponto naquilo que as bancas mais adoram cobrar. Então, pega o caderno e vamos mergulhar nessa. Para começar, dá só uma olhada nessa comparação direta aqui, que é a cara do que aparece nas questões de prova. A gente está vendo a evolução da mancha urbana da cidade de São Paulo num salto de 2002 para 2022. Percebeu o que aconteceu com as cores? Aquele magenta e o rosa claro, que são as áreas já urbanizadas ou com ocupações mais esparsas, simplesmente avançaram com tudo, né? Engoliram o espaço verde que a gente tinha antes. E o pulo do gato aqui é o seguinte: isso não é só a cidade crescendo. É um crescimento completamente desordenado, avançando para as periferias e atropelando áreas naturais. Mas afinal, o que causou essa explosão periférica tão rápida assim? É exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. E para não perder tempo, nosso roteiro está super organizado. Vamos passar pelo conceito de urbanização, a evolução histórica, a relação entre o êxodo rural e a indústria, os fenômenos da metropolização e conurbação, os impactos dessa expansão toda e, para fechar com chave de ouro, uma revisão prática focada nas questões. Ponto 1. O conceito de urbanização e os fundamentos da cidade. Bom, presta muita atenção nisso aqui porque é pegadinha clássica. Urbanização não é só o aumento do número de pessoas ou mais prédios sendo construídos, tá? Muita gente boa confunde crescimento populacional com urbanização. Na verdade, o processo estrutural de urbanização é uma mudança profunda. É uma transformação social, econômica e cultural. É quando a sociedade deixa aquele estilo de vida mais rural e passa a adotar a dinâmica urbana. E como a gente sabe e as provas amam lembrar, no Brasil isso aconteceu de um jeito absurdamente rápido e, na maioria das vezes, sem planejamento nenhum. Ponto 2. A evolução histórica. Da colônia até a república. Essa linha do tempo é praticamente o esqueleto da nossa análise de hoje. A forma como a gente ocupou o território brasileiro não foi obra do acaso, sabe? Seguiu a cartilha da economia e da política de cada época. A gente sai lá dos primeiros vilarejos no século XVI, passa pela grana do café no Império e na República Velha, até bater naquela industrialização frenética do século XX com Vargas, o JK e os anos do regime militar. Vamos entender como cada um desses momentos desenhou um mapa que a gente tem hoje. Lá no período colonial, o padrão era super nítido. Todo mundo ficava espremido no litoral. Núcleos como São Vicente, de 1532, e Salvador, que foi nossa primeira capital lá em 1549, ficavam coladinhos na costa. E por quê? Simples. Era muito mais fácil mandar tudo de navio para a Europa. Ou seja, era uma rede de cidades virada para fora, sem quase nenhuma conexão com o interior do próprio Brasil. Agora, dando um salto para o finalzinho do século XIX e comecinho do XX, na República Velha, o jogo muda. A riqueza dos barões do café dá um empurrão enorme na urbanização, principalmente em São Paulo, atraindo imigrantes e abrindo ferrovias para todo lado. Enquanto isso, o Rio de Janeiro, que era a capital, passava por um banho de loja radical. Essa época é marcada pelo famoso bota abaixo. Eles literalmente demoliram os cortiços e as casas populares do centro, lá nos anos 1900, para abrir avenidas chiques e modernas. E o que aconteceu com as famílias mais pobres? Foram empurradas para os morros e subúrbios. É exatamente aí que a gente vê nascer a semente da desigualdade socioespacial que a gente conhece tão bem hoje. Ponto 3. O êxodo rural e a indústria. A fase de aceleração urbana. Chegamos na Era Vargas, entre 1930 e 1950. Aqui o Estado tomou a frente e pisou fundo no acelerador da industrialização de base, focando pesado em energia e siderurgia. E olha, a indústria funcionou como um imã gigantesco. É aqui que o êxodo rural ganha uma força brutal. A galera começa a sair do campo em massa atrás de emprego nas fábricas. Olhando para essa vista aérea de Copacabana nas décadas de 30 e 40, a gente vê a especulação imobiliária a todo vapor, enchendo os bairros nobres de prédios. Ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, faltava casa para tanta gente chegando, e o processo de favelização começou a disparar. Logo na sequência vieram os anos JK, entre 56 e 61, com aquele lema famoso de 50 anos em 5. Isso mudou a nossa geografia de vez, e Brasília é o grande símbolo dessa época. A ideia era muito clara: levar o desenvolvimento para o meio do país, interiorizar a urbanização. Eles construíram estradas imensas para conectar o Brasil de um jeito que nunca tinha sido feito, tentando tirar um pouco o peso das costas do eixo Rio-São Paulo, embora, cá entre nós, esses dois continuassem sendo os donos da bola na indústria. Ponto 4. Metropolização e conurbação. Aquela expansão que não para. Na segunda metade do século XX, a gente atinge um marco histórico.
Em 1970, o Brasil vira oficialmente um país urbano, com mais de 50% da galera vivendo nas cidades. E é nesse cenário que surge uma palavra-chave que você precisa tatuar no braço para o Enem: conurbação. Basicamente, é o encontro físico das ruas, das casas, da malha urbana de duas ou mais cidades vizinhas. O crescimento é tão maluco que os limites entre os municípios somem. Você atravessa a rua e nem percebe que mudou de cidade, criando aquela mancha urbana gigante contínua. Quer um exemplo clássico? A região metropolitana de São Paulo, a nossa famosa Grande São Paulo. Ela ilustra perfeitamente o que a gente acabou de falar. Não é só uma cidade isolada, é um bloco integrado de 39 municípios. Diadema, São Bernardo, Guarulhos, Osasco, tudo grudado. E o grande desafio disso? Os problemas de infraestrutura se misturam. O trânsito, o esgoto, a enchente, nada disso respeita a plaquinha de limite de município, né? Ponto 5. Impactos e desigualdade. Os desafios que a gente encara hoje. Crescer sem planejamento tem um preço, e a conta chega alta. Quando as cidades se expandem empurrando a população para as periferias, a gente tem a receita pronta para a desigualdade socioespacial. É aquela velha história: no centro sobra a infraestrutura, nas bordas falta de tudo um pouco. Isso via aquele caos na mobilidade urbana, com milhões de pessoas perdendo horas no trânsito todos os dias para ir trabalhar. Vira a falta de saneamento básico e, claro, afeta direto a sustentabilidade do meio ambiente. Poluição, desmatamento e aquelas enchentes de todo verão que caem direto nas provas, quase sempre ligadas a questões interdisciplinares. Para vocês terem uma noção do tamanho da coisa, é só olhar os dados fresquinhos do censo do IBGE de 2022. 87%. É isso mesmo, quase 90% da nossa população vive hoje em áreas urbanas. Ter esse número na cabeça é fundamental para interpretar gráficos na hora da prova. A gente saiu de um país rural para virar um gigante de concreto de um jeito muito intenso e totalmente irreversível. Ponto 6. A nossa revisão prática. Hora de colocar a mão na massa. Imagina que você está lá, abrindo o caderno de questões e se depara com isso aqui. Ao longo da história do Brasil, qual alternativa melhor representa um fenômeno ligado à urbanização? Bateu o olho em alternativas falando em redução da mancha ou crescimento ordenado? Foge que é cilada, pode riscar na hora. A gente acabou de ver que a nossa realidade histórica é o oposto disso. A expansão foi super acelerada, massiva e super desordenada. Então, a resposta certa sempre vai apontar para a formação de grandes metrópoles e para o crescimento desenfreado das áreas periféricas, sem erro. Para fechar a nossa análise de hoje e amarrar tudo, tira um print mental dessas 5 palavras-chave: êxodo rural, industrialização de base, conurbação, metropolização e desigualdade socioespacial. Entender esses conceitos é o seu passe livre para gabaritar questões de múltipla escolha e até enriquecer sua redação. A história das nossas cidades é a história de quem saiu do campo, atraído pelas fábricas, formando essas manchas gigantescas onde a riqueza e a pobreza dividem o mesmo espaço, mas vivem realidades completamente diferentes. E para deixar vocês pensando, se quase todos os nossos problemas vêm desse crescimento sem freio e sem planejamento lá de trás, o que a gente precisa mudar hoje nas políticas públicas para garantir que as cidades do futuro sejam mais justas e melhores de se viver? Fica a reflexão. Bons estudos, pessoal, e até a próxima análise.